Bom, a gente vai falar do port dessa biblioteca que a gente está desenvolvendo aqui, que é a Gentests 2, que ela faz duas coisas básicas. Uma, ela tem uma linguagem de alto nível para descrever testes, né? E outra, ela também gera os detalhes dos testes. E o que a gente vai estar pretendendo fazer é substituir esse nível que ela tem de gerar os testes individuais pelo testdet. Ok? E, bom, a gente vai explicar isso nesse vídeo. Esse vídeo tem três tipos de materiais. Tem esse texto corrido, que é breve de qualquer modo, explicando esse projeto, né? Tem uma apresentação que a gente vai usar parte do vídeo, né, para resumir os itens, itemizar, como se diz, e naturalmente tem um código fonte já feito até aqui, que vai ser a base desse port. Bom, então vamos deixar o texto corrido aqui, vai estar no diretório text, como de hábito, e vamos passar para a apresentação. Tá? Bom, aqui está a agenda, né? Tem a motivação, a gente vai explicar por que está fazendo isso, vamos dar uma visão geral da testdet, da Gentest 2, né? E vamos falar de semelhanças e diferenças, né? Ou de divergências e convergências. Naturalmente, isso vai permitir que a gente defina o maior trabalho, o menor trabalho. Vai ter coisas que já nem precisam ser feitas, já estão prontas, outras que vai ter pouco esforço, e vão ter outras, naturalmente, que vai ser mais trabalhoso, né? E aí, por último, tem as referências. As referências vão constar dos documentos, né, dos PDFs, e também da descrição do vídeo. Bom, esse primeiro item tem uma história, né? Há muitos anos atrás, o pessoal dizia: o segredo é a alma do negócio. Aí começou a propaganda moderna brasileira, eles lançaram o lema: a propaganda é a alma do negócio. Mas quem trabalha com desenvolvimento de software sabe que o planejamento é a alma do negócio. Quer dizer, quando é um software muito pequenininho, dá para fazer intuitivamente, mas quando é um software maior, software tem muitos detalhes, é preciso planejar. Aí planejar no sentido amplo. Tanto desenhar, avaliar, projetar, quanto realmente montar uma sequência de trabalho, tá? Que vai ter naturalmente todos os itens a serem realizados, né? Para ninguém se perder e ninguém se esquecer de nada, né? Então é isso que a gente está fazendo aqui, é um planejamento, é uma coisa bem mais informal do que se faria, né? Que tem linguagens, tem diagramas apropriados para esse tipo de coisa, mas ainda é um planejamento. Bom, a gente vai falar da estrutura básica, né, que o pessoal também chama de arquitetura das bibliotecas envolvidas. Tá? A ideia básica, como a gente já falou, é que essa Gentest 2 tem uma coisa muito interessante, que é a ideia de descrever os testes numa linguagem de alto nível, e tem uma parte que ainda está em desenvolvimento, que é a parte do detalhamento dos testes. Por outro lado, a testdet, que já é um pacote muito bacana, a gente já corretou no vídeo anterior, muito usado, tem muitos recursos, mas é inegavelmente de baixo nível. Então o que a gente vai fazer é substituir essa tentativa, que ainda não foi muito adiante, da Gentests 2 gerar o baixo nível, pelo baixo nível no sentido de detalhe, né? Não de desclassificação, né? Do baixo nível da testdet. Okay? Então é essa a ideia básica. E aí, naturalmente, nessa apresentação das estruturas, comparativa, etc., vai ser possível definir uma sequência de trabalhos a partir das semelhanças e diferenças, convergências e divergências. Bom, aqui está a lista dos arquivos, né? A gente vai ver aqui no próprio
fonte, né? Então, bom, como a gente já comentou no vídeo anterior, que está na descrição, etc., deste vídeo, a gente, para trabalhar com a testdet, a gente tem uma biblioteca de funções, aqui no caso representada por uma funçãozinha pequenininha, única, tá? Mas aí a gente, usando a testdet, a gente gera essa biblioteca de testes, tá? E naturalmente esses são os testes individuais. Bom, tem algumas variações, mas grosso modo dá para dizer que a estrutura dos testes individuais é sempre essa: expect alguma coisa, quer dizer, espero que aconteça alguma coisa, e aí à esquerda a função sendo testada, né? E à direita o resultado esperado. E naturalmente, incorporando tudo, tem essa função, que é chamada testdet mesmo, que tem um nome e esse bloquinho de comandos. Tá? Dá para ver, ó, abre a chave aqui, fecha a chave aqui, que esse bloquinho é um parâmetro. É praticamente uma função lambda, uma coisa assim, uma função anônima para o teste. Tá? Antigamente, nas versões anteriores, a testdet tinha um pacote maior que englobava tudo, que era o contexto. Mas isso aqui já é obsoleto. Então, a gente vai trabalhar só com um primeiro nível, né, de recipiente, vamos dizer assim, de container, né, como o pessoal fala, que é esse nível aqui que dá nome para testes. Tá? No caso aqui a gente tem larger values e smaller values, né, alguma coisa assim. Tá? Então aqui são dois blocos. Tá? Esse código aqui é executável, só que a saída dele é decepcionante, é só passou ou não passou, basicamente, né? Então, para ter mais informação, compensa a gente ter um starter, né? Um disparador do teste, onde eu chamo uma função desse tipo, testFile, né? No caso, talvez a gente use uma mais genérica de testdir, que testa todo um diretório, e informa para ele um reporter, né? Quer dizer, um report, lembrando, né, em inglês quer dizer relatório, então um gerador de relatório, uma coisa assim. E esse aqui, em particular, é um gerador de relatório mais detalhista, vamos dizer assim. Bom, na verdade, por alguma conveniência, a gente usou uma versão levemente diferente, mas é a mesma ideia. Bom, e a gente tem também, que é interessante, esse startCallVR, que inclusive tem uma interface interativa em HTML, etc., que a gente comentou no vídeo anterior. Tá? Então, essa é a estrutura. A gente tem, no fundo, esses três elementos. Tá? Até vou fechar esse aqui, porque a gente vai estar usando alguma coisa nesse estilo aqui. Bom, enfim, a gente tem uma biblioteca de funções, tem um conjunto de testes e tem o disparador de testes. Tá? Então, isso aqui é o que vai dar os resultados. Passou, não passou. E, naturalmente, por último, a gente tem uma medida de cobertura dos testes. Quer dizer, o quanto os testes exercitaram certas partes do código. Tá? Então, de repente, tem uma parte do código que não foi exercitada, ou foi pouco exercitado. A gente volta para cá e, olhando essa biblioteca, a gente tenta identificar, gerar testes novos que cubram mais enfim, os resultados, as áreas do código da biblioteca, no caso aqui a FATR, que estão sendo cobertas. No caso aqui, a gente, como é tudo muito pequenininho, a gente tem cobertura de 100%, que na prática a gente nunca vai ter. Ok, então essa é a estrutura que a gente está visando do testdet. Claro que ela não é só isso, ela tem muitos recursos, etc., mas essa é a estrutura que a gente está visando. Agora aqui é o nosso... a nossa bibliotequinha pequenininha, GenTests 2, tá? Aqui está a biblioteca. E aqui está o que a gente nosso gerador de testes. GenTests, naturalmente, é gerador de testes. Bom, aqui está um exemplo, um conjunto de testes básicos, tá? Então, tem um disparador geral de testes, tem a biblioteca, tá? E
E aqui está, por exemplo, alguns testes pequenininhos, tá? E aqui um conjunto maior de testes, tá? Que inclusive é gerado do modo chamado de uma iteração, uma enumeração, tá? Eu estou dizendo 80 testes que naturalmente não tem aqui nessa outra biblioteca de baixo nível. Então a gente tem recursos, né? O pacotinho de testes fica bem enxuto, né? Bem mais do que aqui, tá? Aqui para 11 testes a gente usou um monte de linhas, e aqui para escrever um conjunto absurdamente maior de testes a gente usou pouquíssimas linhas. Ok, todas essas funções aqui são definidas nessa biblioteca de geração de testes, por isso chama GenTestes2, tá? Bom, e o que ela está visando fazer? Ela está visando testar essa biblioteca aqui, que tem as funções que a gente está mexendo, que é geração de matrizes de associação, geração de matrizes de frequência, tudo para tratar com a associação entre palavras. Ok. Bom, esse programa aqui, esse executável, no final de contas, ele gera esse outro executável. Aqui é onde estão todos os detalhes. No frigir dos ovos, aqui a gente está fazendo algumas funções auxiliares, mas basicamente tudo que a gente está fazendo é disparar funções dessa biblioteca, naturalmente, que está sendo testada. Tá? Então, qual vai ser a meta? A gente vai gerar chamadas para a biblioteca que está sendo testada aqui, e os elementos de teste vão estar aqui no testdet, no testdet, né? Ok? Bom, e aí, então a gente já viu algumas convergências, né? Que aqui tem o nome do teste e os detalhes do teste, ok? E aqui tem o nome do teste e os detalhes do teste, ok? Então essas são as convergências. Agora, outra coisa, quando a gente percebe, quando olha nesse caso aqui, tá? A gente tem, deixa eu ver aqui, esse. Bom, tem um monte de funções de apoio, mas basicamente, bom, aqui estão sendo gerados um monte de testes aleatórios, tá? Então, mas tem uma aqui que tem as funções de apoio, etc. E aqui estão os testes básicos. Por exemplo, aqui está aquele teste menorzinho, que, por exemplo, seria esse aqui, precisamente este. Tá? Então a gente vem, aquela linhazinha pequenininha aqui, que é esta, virou, quando a gente expandiu, todo esse conjunto. Ok? Bom, aí nesse conjunto tem o quê? Tem o parâmetro para os testes, e essa biblioteca já gerou o que se espera do teste. Tá? Naturalmente foi gerado de um modo diferente, com um algoritmo mais simples, mas é o resultado esperado dos testes. Aqui está o nome do teste, tá? Só que é o teste individual, então não vai estar na nossa geração final. Mas tem dois parâmetros que não estão contemplados na estrutura do testdet, que são o verbose e flag error. A gente já comentou, mas esses caras permitem aumentar o nível de detalhamento. Infelizmente, na estrutura do testdet não tem esse recurso para gerar esse nível de detalhamento. Tem outras coisas, tal. Então, agora a gente vai começar a falar o que essas coisas são. Vamos olhar a nossa checklist que foi feita na apresentação. Bom, ok. Bom, a gente já comentou
uma coisa importante, né, que vale a pena ressaltar, é que as estruturas disponíveis no testdet para detalhes do teste são limitadas. Elas não têm recursos, por exemplo, para gerar um monte de informação de depuração. Então isso a gente vai ter que fazer de outro modo. Então está aqui a sequência de trabalho. Bom, primeira coisa, como a gente viu lá, o testdet tem uma estrutura de expect alguma coisa, que ele espera o resultado da função sendo testada. Então a gente vai ter uma função nova, né? Vamos criar uma função nova. O pessoal do testdet oferece essa possibilidade, porque ele só tem recursos para estruturas muito triviais, né? Muito básicas, e à medida que a gente vai gerando pacotes mais sofisticados, precisa de novas estruturas. Então aqui a gente vai gerar uma função semelhante àquela do expect equal, só que especializada em matrizes de associação, association matrix. Tá? E naturalmente vamos gerar também para matrizes de frequência e matrizes de porcentagem. Aqui nessa função não tem espaço para aquele recurso do verbose e flag error. Então a gente não vai ter isso lá. Tá? Como que a gente vai fazer? A gente vai habilitar esses parâmetros através de um arquivo de configuração geral. Isso é um problema, porque se a gente olhar aqui no nosso resultado detalhado dos testes, a gente conseguiria definir detalhe de teste por detalhe de teste, quanto de informação, de depuração eu quero. Tá? Isso é um problema. Então, a gente não vai ter isso no testdet. Como que a gente vai fazer? A gente vai ter um parâmetro geral, num arquivo de configuração também geral. E a gente vai gerar um diretório extra para o nossa bibliotequinha chamado gentests2. Tá? Dentro dele vai ter esse arquivo de configuração que vai explicar, naturalmente, além do verbose e do flag error para todo o conjunto, vai explicar diretório de saída, coisas assim. Bom, além disso, a gente vai criar um diretório de debug para a saída dessas informações de teste adicionais, né? Essas que não podem, geradas eventualmente pelo verbose e pelo flag error, que não podem ser, enfim, apresentadas pela estrutura normal do testdet. Ok? Bom, a gente vai gerar um arquivo de testes, né? Análogo a esse aqui. Análogo a esse aqui, a partir da estrutura de testes escrita em nível geral, né, que é pela Range Test 2. Ok? Bom, e aí esse cara aqui deve poder ser executado sob o testdet quanto sob o covr. Isso a gente já tem como fazer, na verdade já está contemplado nessas poucas linhas aqui, que eu digo onde que eu quero que as bibliotecas sejam procuradas. Tá? Então isso já está pronto, já está resolvido. Tá? E é só lembrar de colocar, claro. Bom, e os arquivos de teste vão estar nesse teste A2F e teste R. Tá? Bom, com isso a gente consegue usar as duas bibliotecas, os dois pacotes de teste, né? O testdet que faz o teste em si e o covr que permite eu avaliar a cobertura dos testes. Tá? Bom, a biblioteca que a gente está testando vai num diretório R. Como a gente já explicou no vídeo anterior, ele trabalha com dois diretórios, né, o testdet. O R, que são as funções sendo testadas, e outro tests/testdet, que tem a especificação dos testes em si. Ok? Bom, e o disparador vai ficar no nível geral, né? No caso da gente aqui desse repositório, no diretório scripts, tá? E que é acima do R, das bibliotecas, e do testes, de testes, claro. Tá? E também vai ser gerado um arquivo análogo a esse aqui, que é o startcovr, para disparar
as coisas associadas com o pacote COV-R que vão dar a medida de cobertura dos testes. Bom, e uma última coisa que é muito útil no TestDet e não tinha no nosso GenTests 2, pelo menos no nível baixo, né? Que é a possibilidade de skipar testes, né? O que é um teste ignorado ou skipped? Né? É um teste, ou eu coloquei lá um teste de uma coisa que ainda vai ser desenvolvida, ou eventualmente eu já vi o resultado daquele teste e não estou mais interessado nele. Então vai ser assim que a gente vai resolver a questão da depuração assim pormenorizada, vamos dizer assim. Então a gente pega todos os testes que já passaram e manda eles serem ignorados, ou skipped. Tá? Então a gente coloca essa informação nesse diretório skip.conf e deixa com um nível maior de detalhe definido nesse arquivo aqui gentestes.conf para usar só os testes que deram problema. O resto a gente pula, que a gente já viu, já passou, etc. Não precisa, né? Eventualmente vai ter algum que a gente possa querer olhar, mas a princípio o GenTests, esse cara aqui, que é o RAM GenTests 2, vai olhar esse diretório aqui, vai falar, tá, essa função aqui que você definiu, esse teste que você está, por exemplo, aqui, ó, digamos que eu já rodei o número suficiente de testes, desses testes simples. Aí eu falo, olha, eu quero pular toda essa seção Basic Tests. Então lá naquele arquivo vai estar alguma coisa escrita assim, pule o Basic Tests, tá? Skip Basic Tests, ok? E aí a gente pode até ter mais um recurso que não é tão complexo, que é varrer o arquivo de saída de relatórios, tá? Com resultados, e gerar um skip.conf para os testes que passaram. Assim a parte chata de ficar, esse passa, esse não passa, essa ferramenta já faz para a gente. Então ele já deixaria, sem pular, vamos dizer assim, né, sem skipar, só os testes que não passaram. E aí eu vou lá nesses testes e habilito essas opções aqui, verbose e flag error, para dar mais detalhe para ele. Então eu acho que está ficando com uma cara interessante, e se a gente naturalmente vai fazer uma coisa muito específica, né, para essa nossa bibliotequinha, mas existe uma possibilidade, bibliotequinha de associação matriz de associação, desculpe, mas existe uma possibilidade, se for um projeto mais bem feito, mais evoluído, desse gerador de testes ser usado para outras bibliotecas. Porque, como a gente comentou, né, e a gente já leu em várias descrições de pacote, esse negócio de gerar testes é muito cheio de detalhes chatos, e tudo que tem detalhes chatos oferece mais chance de erro. Então, se a gente conseguir, mesmo em outras bibliotecas, especificar os testes num nível mais alto, de repente começa a ser mais produtivo gerar testes novos, etc. Porque se eu descrever num nível mais alto, eu não preciso me preocupar com muitos detalhes e eu posso gerar uma quantidade muito maior de testes, porque eu estou investindo pouco tempo para descrever cada um. Tá? Bom, então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Agradeço a atenção, e se gostou do conteúdo, por favor, dá um like nesse vídeo, curta ele, dá um joinha, assim o YouTube entende esse vídeo como interessante para pessoas que quiserem mexer mais com programação em R. Por enquanto é só, até breve, espero já trazer algum desenvolvimento nessa sequência, tá? Que inclusive não tem um cronograma, mas semanalmente a gente vai ter um vídeo e vamos relatando essa sequência de trabalhos. Muito obrigado e até
Até breve.